Estamos de volta, pessoal, continuando aqui nosso treinamento da Pentest versão 002. Vamos aqui para nossa lição número 5, preparação para varredura de vulnerabilidade. O negócio aqui começa a ficar um pouco mais prático e começa a ficar um pouco mais emocionante. Então vamos lá para os nossos objetivos aqui. Explica os casos de uso das seguintes ferramentas durante as fases de teste de penetração, um pentest. Entender como a redução das vulnerabilidades vai diminuir o risco organizacional geral e criar uma estratégia de varredura de vulnerabilidades segundo os requisitos no escopo organizacional. Identificar defesas de rede que podem afetar a eficácia da varredura da vulnerabilidade. Examinar as diferentes ferramentas de varredura de vulnerabilidade disponíveis como Nikito, ou Nikto, enfim, SQLMap e também CENIS e o analisador de superfície de ataque. Beleza. O preâmbulo aqui, após a conclusão do exercício de footprint, ou seja, a gente já fez aquele escaneamento, aquele levantamento ali de forma passiva, a próxima fase será elaborar uma estratégia para avaliar as vulnerabilidades de redes. A equipe precisará planejar a varredura de vulnerabilidade, além de identificar os principais objetivos para garantir que a organização tenha uma abordagem de segurança sólida. A equipe deve descrever os tipos de varredura a serem executados, bem como quaisquer restrições que afetem os testes. Coisa de horário, a gente já viu isso na parte de escopo, né? Além disso, precisará detectar as defesas que influenciam a eficácia da varredura. Tem um AF, por exemplo, ali na frente, um Firewall, enfim. Durante esses processos, a equipe utilizará ferramentas de varredura como o CENIS, um analisador de superfície de ataque e ferramentas como o HPing e OpenVAS. Detalhe que eu coloquei esses termos aqui, ó, em inglês, porque vai fazer parte de um negocinho que a gente já vai entender. Então vamos lá, propriamente dito, nosso tópico 5A, planejar a varredura de vulnerabilidade. Objetivos abordados no exame aqui, o item 2.2, 2.4, 3.2 e 3.7. E vamos para a introdução. Após reunir as informações essenciais relacionadas à organização, a equipe estará melhor preparada para começar a avaliar a rede. Nesta sessão, vamos entender a importância de identificar as vulnerabilidades, percorrer o ciclo de vida de uma vulnerabilidade e ver que um ataque de Zero Day pode ser especialmente perigoso. Em seguida, analisaremos os tipos de varredura que a equipe pode executar para realizar conhecimento ativo e abordaremos a importância de identificar as defesas de rede que podem interferir na varredura. E por fim, analisaremos as ferramentas de varredura disponíveis e maneiras de analisar a superfície de ataque, criar pacotes e avaliar vulnerabilidades da web. Aqui o curso começa a ficar interessante, a gente vai ter umas práticas aí bem legais. Entendendo as vulnerabilidades. O Pentest é um exercício proativo que testa a força das defesas de segurança de organização. Isso a gente já sabe, tá bem tranquilo. Uma parte fundamental desse processo é identificar as vulnerabilidades ou falhas que podem ser desencadeadas acidentalmente ou exploradas de maneira intencional, causando uma violação de segurança. Sossegado até aqui. E aí, agora é quando a gente entra na parte específica aqui da CompTIA. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o ciclo de vida de uma vulnerabilidade. Há vulnerabilidades em muitas áreas diferentes, isso daí vocês podem ter certeza, nenhum sistema está salvo, chamada superfície de ataque, que incluem software, hardware, redes e usuários que podem ser explorados através de engenharia social, que a gente já viu também. O ciclo de vida de uma vulnerabilidade é um processo que abrange desde a descoberta inicial até a conscientização e documentação, conforme mostrado no gráfico aqui. Vamos lá, ver aqui rapidamente aqui, porque mais para frente a gente vai ver um por um. A primeira fase aqui é descobrir. Você simplesmente vai tentar fazer uma forma ali de você identificar essa vulnerabilidade através de scan, viu que tem, sei lá, soltou uma nova CVE ali, você vai ver que ela tem em cima de uma ferramenta que seu ambiente tem. Então você vai ver se seu ambiente também está vulnerável àquela CVE. Isso vai criar uma prova de conceito, ver que realmente aquela vulnerabilidade ali ela está presente no seu sistema. Depois que você identificou, fez a POC ali, viu que realmente ali dá para explorar, né? Você vai relatar essa vulnerabilidade e gerar um CVE. Nesse caso aqui é um pouco mais amplo, ele está falando de algo novo, digamos assim, né? Você detectou uma vulnerabilidade nova para você gerar um CVE. Depois disso você vai atenuar, você vai liberar essa CVE e no caso vai criar um patch dela, fazer uma forma de correção. Depois você vai implantar esse patch, testar no seu sistema ali, ver se foi corrigido. E em cima disso vai documentar os resultados e as lições apreendidas. Basicamente isso daí. E aí aqui nessa parte é a descrição do que eu comentei com vocês. Explorando o desconhecido, o famoso Zero Day. Na Security Plus, eu lembro de ver uns vídeos aí e uns materiais falavam que Zero Day é algo que não é conhecida. Bom,
Não exatamente. Não exatamente. Eu, particularmente, não gosto muito dessa definição, não. Aqui o texto mesmo traz: aproveita uma vulnerabilidade de software que é desconhecida ou não divulgada pelo fornecedor do software. Se é uma vulnerabilidade desconhecida, teoricamente ninguém sabe. Então não existe. Né? Não faz muito sentido. Não me entra na cabeça essa descrição aí, não. Mas basicamente aqui eu já vi assim, quando a gente fala de um pouco mais alto nível, até converso com outras pessoas também na área de segurança, tem esse consenso de que o seguinte, não tem correção por parte do fornecedor. Essa questão que não é conhecida pelo fornecedor é muito difícil. Então o que acontece? A gente tem duas linhas aqui. A vulnerabilidade encontrada após o lançamento, ou seja, o público não ciente e o fornecedor ciente aqui. E no caso, a gente depois tem a parte de liberar o patch, onde o público fica ciente aqui. E aí, em paralelo a isso, tem um intervalo de risco aqui que vai ser o prazo, onde o fornecedor vai estar ciente e vai ter uma liberação do patch. Ou seja, até ele aplicar esse patch, ele vai estar vulnerável. Pessoal, na prática, a gente sabe que nenhum sistema está seguro, então essa questão, essas especificidades, assim, é coisa só para prova. Que a gente precisa ver, obviamente, que a gente está aqui para passar na prova. Mas na prática a gente sabe que o negócio é um pouquinho diferente. Então o que acontece? A vulnerabilidade ela é encontrada na natureza. Né? Em algum momento a vulnerabilidade se torna conhecida pelo fornecedor. O fornecedor irá mitigar ou remediar a vulnerabilidade criando um patch. O risco aqui, o gap, é o tempo entre o momento que o fornecedor lança o patch e o momento que o patch é aplicado. Ou seja, teoricamente, ele fala que bom que ele fala que o intervalo de risco é só nisso, né? Você só tem um risco aqui do momento que o fornecedor lançou o patch até você ser aplicado. Eu aumentaria esse intervalo de risco desde que teve o Zero Day. Você vê que, enfim, quando a gente começa a estudar demais, a gente vê que uns conceitos meio equivocados aí. Mas beleza, para a prova a gente viu isso, que esse intervalo de risco aqui, então, ele é desde que o patch é lançado até a aplicação dele. Explorando o desconhecido ainda, falando disso ainda, né? Como mostrado, até que o patch seja aplicado, o sistema fica vulnerável e cria um intervalo de risco, que é o tempo entre o momento que o fornecedor libera o patch e o patch aplicado. Acabei de explicar ali, né? Nesse período, o ator mal intencionado pode explorar a vulnerabilidade Zero Day, podendo levar a resultados devastadores. Na verdade, ele pode explorar desde que ele descobriu essa vulnerabilidade Zero Day. Reduzindo o risco aos dados. As principais considerações na realização de um pentest é o objetivo de proteger os dados de uma organização. O acesso não autorizado aos dados pode resultar no seguinte: exposição de dados confidenciais ou dados sensíveis, ou a modificação e a corrupção dos dados. Basicamente, não digo basicamente, não. Essa questão de dados aqui, isso até é a parte da sociedade também, né? Obviamente, o cara vai querer uma exposição, na verdade, não uma exposição de jogar esses dados para fora. Pode ser que o atacante pegue esses dados para ele, né? Então, não é uma exposição, seria um vazamento aqui. Então, seria essas duas questões aqui que assim, é o que tem mais impacto, na verdade, de grande modo, né? Vamos falar sobre a captura de banners. O que seria banners, falando de forma bem resumida? Não sei se vocês já perceberam, às vezes você vai entrar em algum site, aí dá um erro e ele aparece lá assim, servidor Nginx, não sei das quantas, ou Apache 2 e tal, entendeu? É que lá que é o banner, um banner de serviço. E com uma informaçãozinha ali sobre o que está rodando ali. Então a captura desses banners vai ser uma técnica utilizada ali durante o reconhecimento para coletar informações sobre os hosts de rede e os serviços em execução em portas abertas. Você pode usar aqui o wget, netcat e outras ferramentas para capturar banners de serviços e protocolos, como FTP, SSH, HTTP e mais um monte de coisa aí. Adquirir esses banners pode ajudar você a concentrar seus ataques em serviços específicos. Obviamente, quando a gente fala disso aqui, a gente está falando da maioria dos sistemas, né? Tem quem esconde os banners e tem quem coloca o banner errado. Então, às vezes, você está achando que está tentando fazer uma invasão em um sistema X e o sistema é outro. Entendeu? Então tem essa questão também que seria a segurança por ofuscação. Isso acaba dificultando um pouco mais a invasão ali. Obviamente a gente está falando de sistema que já passou por uma harmonização para fazer esse tipo de coisa, né? Significa que todo sistema que a gente vai achar vai estar com o banner errado? Não. Pouquíssimos. Por exemplo, podemos usar o Nmapping executando o seguinte comando para obter algumas informações básicas sobre o IP de destino. Nmap-sv alvp-p. O que acontece? Esse SV aqui, ele vai pegar a versão do serviço que estiver rodando lá. Eu fiz um curso, basicamente, a gente usa só esse SV aí, para pegar a versão. E aí, a saída dele é isso aqui, ó. Eu fiz um scan aqui no CompTIA.org.
E ele trouxe esse resultado aí. Além dos comandos básicos, você pode também executar um script, que seria do Nmap Script Engine, lá, o tal do NSE, que tentará capturar banners de todos os serviços que puder descobrir em um host. Um exemplo é mostrado na captura de tela Nmap SV Script Banner. Nessa altura do campeonato, pessoal, você já tem que ter um ambientezinho montado aí, pelo menos um Kali ou um Parrot, enfim, para já ir fazendo esses testes, porque Nmap pode ter certeza que vai cair na prova, e essas opçõezinhas aqui você só aprende de tanto fazer. Tá? Então aqui ele tem a opção, ele mostrou aqui, né, a print novamente aqui do SV Script Banner. Esse aqui é um igual, tá, pessoal? Não sei se dá para ver direito aqui no vídeo, mas é o Script Banner. Aí ele pega as categorias lá do Nmap. Também é possível capturar um banner usando o curl, que é um protocolo de linha de comando open source, código aberto usado para transferir dados. Você coloca um menos, isso aqui acho que é um I maiúsculo, enfim, para recuperar o banner é mostrado na tela. Dá para fazer com ele. Aí esse banner aqui pode ser que tenha alguma informação a mais, enfim, mas com o Nmap aqui já é o suficiente para você já pegar aqui, ó, a versão, por exemplo, do que está rodando.